Viva! A partir de agora está com os pés na terra. E é de terra que falamos hoje, mais corretamente chamada de solo. A intensificação da agricultura com recurso a maquinaria pesada e desadequada, mobilizações excessivas do solo e utilização de herbicidas tem sido responsável pela destruição de milhares de hectares de solo em todo o mundo. Devido a estas técnicas que eliminam a vida do solo e degradam a sua estrutura, 25% da área agrícola mundial está degradada ou em risco de erosão e todos os anos 12 milhões de hectares são perdidos. Este número impressionante representa 0,8% da superfície útil agrícola do planeta. Recentemente foi realizado um estudo pela Universidade de Aveiro que demonstra que a mistura de pesticidas utilizadas na agricultura para combater pragas tem um efeito nocivo nos organismos que regeneram o ecossistema, provocando danos à saúde do solo. Este estudo aponta, por exemplo, o chamado remédio dos caracóis, que mata bichos de conta, minhocas e outros organismos benéficos ao solo. Nos últimos 10 anos, a qualidade dos solos portugueses tem vindo a diminuir e a aridez a aumentar devido às alterações climáticas. Mais de um terço do território nacional apresenta sinais de degradação e 52% apresenta grande ou elevada suscetibilidade de desertificação. Os problemas de erosão e desertificação são muito importantes, constituindo a maior ameaça à sustentabilidade da agricultura. Continuando assim, o problema da fome no mundo terá a tendência a agravar-se progressivamente. O programa de hoje aborda o impacto que a agricultura tem no solo, a importância da adoção de técnicas alternativas na preservação deste recurso, tal como a importância que a sanidade do solo tem na saúde de todos nós. O solo é uma fina camada à superfície da Terra que demora milhares de anos a formar-se. É um recurso não renovável a curto e médio prazo, sendo necessário cerca de 2 séculos para se formar 1 centímetro de espessura a partir da rocha-mãe. No entanto, terrenos com elevada inclinação ao declive, como os que existem na Madeira, e que não estejam protegidos por vegetação, bastam alguns aguaceiros para arrastar o solo. O solo, ao contrário do que as pessoas pensam, o solo é o elemento mais importante da vida, ou seja, não há homens com saúde em cima de solos que não tenham vida. E o que nós pretendemos em relação ao solo na agricultura é estimular o seu máximo potencial de vida para que as plantas possam crescer naturalmente e saudavelmente. Isso, de certa forma, o solo nos últimos anos tem sido esquecido e ignorado. O que a comunidade científica chega à conclusão atualmente é que o solo é neste momento o problema mais grave ao nível da União Europeia. Temos solos extremamente contaminados, provocado também pela agricultura industrial intensiva dos últimos 40 anos. A utilização de químicos de síntese na agricultura aumentou exponencialmente desde que a ciência e a tecnologia inventaram os pesticidas e os fertilizantes. Estes produtos químicos não são produzidos naturalmente no ambiente e, por esse motivo, a natureza não tem a capacidade de os transformar ou absorver. Como resultado, estes produtos tóxicos vão-se acumulando no solo e gradualmente reduzem a sua qualidade. Por outro lado, os agricultores não gostam de ver erva nos seus terrenos, utilizando demasiadas vezes máquinas de mobilização que deixam o solo nu e solto. Foram aplicadas tecnologias sucessivas que destruíam também a vida do solo. A primeira consequência que temos quando perdemos a vida do solo é a erosão acelerada do solo. Portanto, quando se perde a vida, o processo de erosão acelera bruscamente. O estudo e divulgação de técnicas de preservação dos solos é uma das tarefas de técnicos da tutela da Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais. Como nos apercebemos disso ao longo dos anos, no trabalho que desenvolvemos na agricultura biológica aqui na Madeira, pensámos também avaliar agora, depois de alguns anos de práticas não nefastas ao solo, avaliar a vida que os nossos solos têm. No fundo, o que pretendemos agora é avaliar o potencial de vida que os nossos solos têm, porque de facto começamos a perceber que isso é essencial, quer para a sanidade das plantas, quer também para a sanidade de nós humanos enquanto consumidores. A Direção de Serviços Bio, como é mais conhecida, garante a assistência técnica aos operadores biológicos,
apoiando a produção e comercialização, e desenvolve ações de experimentação com o objetivo de conhecer e divulgar técnicas que promovam a sustentabilidade das explorações através de utilização da biodiversidade como recurso. As minhocas são apenas uma das espécies visíveis. À medida que se deslocam pelo solo, alimentam-se com partículas de terra, substâncias orgânicas, microflora e microfauna, e vão construindo uma ramificada rede de galerias que tem um efeito positivo sobre a circulação do ar e da água, sobre a sua retenção e também na capacidade de desenvolvimento e progressão das raízes no solo. Elas vêm à superfície e levam restos de plantas para o solo, para o interior do solo. E esses restos de plantas vão ser depois sujeitos à ação das bactérias e dos fungos, que a longo prazo irá servir de alimento para as próprias minhocas, como também irá servir de alimento para as plantas. Muitas bactérias associadas às raízes influenciam o crescimento das plantas devido à produção de hormonas vegetais, ao aumento da disponibilidade de nutrientes e da resistência a doenças. Os fungos são capazes de degradar substratos complexos, difíceis ou impossíveis de serem utilizados pelas plantas, transformando-os em nutrientes de fácil absorção. Nós, se levarmos estas práticas a sério, podemos nos dar ao luxo de vender produtos, mesmo com a pegada dos transportes para o exterior, com carbono zero. Ou seja, porque a mitigação que nós fazemos no solo é superior às emissões que esses produtos depois terão ao serem enviados para fora, não é? Portanto, e é toda essa panóplia de coisas que nós estamos a tentar avaliar para podermos comunicar e para podermos estudar e também para podermos dizer aos agricultores que, também pelo ponto de vista económico, estas práticas são fundamentais para criar competitividade nas explorações. A conservação dos solos agrícolas e da sua diversidade depende em primeiro lugar dos agricultores e das técnicas agrícolas que usam para produzir as suas culturas. É uma exploração que já há vários anos que não se usa qualquer tipo de químico. O solo, como podem ver, está totalmente coberto. A cobertura do solo funciona para o solo como a pele funciona para o nosso sistema humano, não é? Ou seja, o facto da terra estar protegida faz com que exista um potencial de vida extraordinário e que de certa forma pode alimentar o sistema. Temos vindo a evoluir também nas técnicas e hoje chegamos à conclusão que a melhor forma de fertilizar um bananal é, sobretudo, proteger o solo, a vida que existe no solo, e o empalhamento é a técnica que mais eficácia apresenta. Depois de ter o empalhamento na terra, onde é muito, sai muito mais barato. Pronto, é ter empalhamento para cobrir a terra. Já a monta, já evita muita monta, que antes era 3, 4 vezes a mondar, e depois cavava-se, e quando mais cava-se a terra, mais a erva vai nascendo. A lógica deste é fazer o empalhamento na terra. Quanto mais apalhamento, a terra ganha mais qualidade, tem mais qualidade de vida. O valor nutricional dos alimentos está diretamente relacionado com a qualidade do solo onde são produzidos, da qual a atividade biológica e teor de matéria orgânica são indicadores, com a sua composição mineral, com as práticas agrícolas, como é caso a fertilização, e com a genética das plantas, sendo que os solos esgotados de nutrientes fundamentais, pobres em minerais e em matéria orgânica, não podem produzir alimentos saudáveis e nutritivos. Como pediatra, eu considero que os nutrientes, a relação dos alimentos com os nutrientes da terra é exatamente igual a relação entre a mãe e o seu feto. Uma mãe, durante a gravidez, fornece ao bebê todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e fornece de forma que o bebê cresça de uma forma saudável. Nós acreditamos que o uso intensivo de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes vai contaminar os alimentos e, desta forma, aquilo que nós achamos que estamos a comer saudável, não estamos de forma nenhuma. Quando eu, como pediatra, recomendo que os pais deem aos seus filhos sopa todos os dias, fruta todos os dias, 3, 4 peças de fruta por dia,
Eu estou a dizer isto, são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas eu não posso esquecer de dizer que comam fruta e legumes de qualidade. E aquilo que as pessoas veem na frutaria pode não ter a qualidade desejável. De facto, os alimentos biológicos estão livres desses fertilizantes, de todos esses químicos que vão condicionar doenças, que já há muitos estudos que mostram isso, nomeadamente doenças do foro endócrino. Há vários químicos que provocam uma disrupção do nosso sistema endócrino que vão causar diabetes, doenças da tiroide, a obesidade, que é um problema crescente na atualidade. É importante conhecermos as nossas plantas de modo a as podermos usar com sabedoria e com segurança. Cerca de 300 plantas madeirenses são consideradas parentes de plantas cultivares e aproximadamente 280 têm interesse etnobotânico. O que é que significa interesse etnobotânico? São plantas que no passado ou mesmo no presente são usadas como alimento, quer para o homem, quer para os animais, têm interesse do ponto de vista e são usadas em medicina popular, na cosmética. Existem várias ralhas na Madeira. A maioria delas são endémicas. Pertencem a uma família, que é a família Asterácea, ou das compostas. Esta planta em concreto pertence à espécie soncos fruticosos, mas existem outros soncos na Madeira que também são usados como alimento dos animais. Do ponto de vista evolutivo, os soncos fruticosos, ou a língua de vaca, é muito interessante porque representa uma evolução a partir de ancestrais herbáceos do continente europeu. Se repararmos para os seus caules, eles são linhosos e o seu aspecto, de uma forma global, é arborescente. É uma planta que tem flores amarelas, que atrai polinizadores e, por tal, promove também a biodiversidade. Outra planta, também com uso ao nível da alimentação animal, é a Americafolia, ou a conhecida faia das ilhas. Aqui temos uma faia das ilhas, é uma pequena árvore que tem vários aspectos interessantes. As folhas podem servir como alimento, por exemplo, para o gado ovino. Para além disso, nas suas raízes conhece a existência de um determinado tipo de bactérias que têm uma relação simbiótica com a planta e que conseguem, no fundo, captar o azoto do ar e introduzi-lo no solo. Esse azoto acaba por ficar disponível para as várias plantas e ajuda ou fomenta o crescimento das mesmas. Outro aspecto interessante desta árvore está relacionado com os seus frutos. Os frutos, para além de poderem ser usados para variedíssimos fins, no passado também já foram usados como alimento humano. Na nossa flora existem alguns géneros que são endémicos. Um deles é o género Melanocelino. Nós conhecemos esta planta por aipo do gado. É semelhante ao aipo comum que usamos na culinária, só que este aipo, para além de ser um género endémico, Melanocelino, a espécie também é endémica, Melanocelip decipiens. É uma planta que, embora rara na natureza, é cultivada e, por tal, encontramos em alguns terrenos agrícolas. E por que é cultivada? Justamente por ser usada como alimento do gado bovino e caprino. Inclusive, existem dados de que promoverá a melhor qualidade do leite. Ao conhecermos as nossas plantas, podemos ser mais inovadores e até mesmo empreendedores. No próximo programa, espero partilhar convosco outras novidades.
Estamos na altura do verão e é uma ótima época para vir usufruir da natureza. A Ilha da Madeira, apesar de ser pequena, tem uma grande riqueza ao nível da diversidade de espaços, destes espaços naturais. Quer desde a alta montanha, passando pela floresta até à zona do litoral e os centros urbanos que estão muito próximos, o acesso é muito rápido e fácil a estes espaços. Seek and find a light to guide, not leave you blind. Look for better, wasting time. Lost my mind, where's the sign? Look for higher, I saw my breath in that place. A beleza destes espaços prende-se não só com a orografia da nossa ilha, mas também com a diversidade de seres vivos que aqui encontramos, ou seja, a biodiversidade. Neste momento estão identificados cerca de 7.000 espécies para o arquipélago da Madeira. Por estarmos familiarizados, muitas vezes não temos a verdadeira noção da importância desta diversidade de seres vivos, porque algumas destas espécies são únicas no mundo, encontrando-se exclusivamente aqui no nosso arquipélago. E falamos desde um pequeno musgo, um inseto, uma aranha, até às aves ou até às árvores de maior porte. They tell it like it is, or at least they try. No arquipélago da Madeira estão identificados alguns sítios, algumas áreas que integram uma rede ecológica europeia conhecida como a Rede Natura 2000. Estes sítios são importantes do ponto de vista da conservação porque abrigam diversas espécies, quer de fauna, quer de flora, e também habitats com características únicas ao nível de todo o mundo. Like the path, never knowing where we're going, strike the match. É nestas áreas naturais que os madeirenses se deslocam para fazerem os seus convívios de verão, as suas festas, os seus piqueniques, acampamentos, muito ligados a festas culturais, aos arraiais, também ligados a muitos eventos desportivos, a nível regional, muitos internacionais também, e aproveitam esses dias para descansar, para usufruir da natureza. Serão centenas ou até milhares das pessoas que virão cá à natureza este verão para descansarem, e todas elas querem chegar cá e encontrar um lugar bonito e, acima de tudo, limpo. Quando planear os seus dias ao ar livre, deve ter muita atenção a tudo aquilo que se pode transformar em lixo. Devemos evitar ao máximo abandonar resíduos na natureza. Embora algumas áreas de recreio tenham contentores, a verdade é que na natureza não existe serviço de limpeza nem de recolha de lixo. E tudo o que levamos connosco devemos trazer de volta. Os lixos são urbanos, devem ser depositados em contentores urbanos para terem um tratamento adequado. Restos de comida, lenços de papel higiênico, se não tiver um lugar onde os possa guardar para levar de volta, tente ao menos enterrá-los para evitar atrair animais e deixar os lugares sujos. Não deixe escapar nada, imagine um copo de plástico descartável. 1000 pessoas por dia, ao fim do verão serão 90.000 copos de plástico que permanecerão na natureza por mais de 50 anos. Ponha em prática estas dicas. Seja um exemplo para os outros. Faça eco desta mensagem.